Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? É assim mesmo, tava de bobeira, tava tranquilinha aqui, né? E aí, resolvi aparecer aqui com vocês que na quarta-feira a gente não teve nossos. Opa, voltei. A gente não teve nossos minutos com a Joana na quarta-feira, eu tava sem fazer nada, eu disse, vou lá dar um oi, né? Fazer o minutos com a Joana. O importante é fazer, né? O importante é que aconteça. Espero que essa semana seja mais disciplinada que a semana passada, né? Então, enquanto vocês vão entrando, vocês podem se apresentar, dizendo onde é que vocês estão falando. Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Ana, eu sou a fundadora dessa página, que já existe há uns tantos anos aí. Não vamos mais contar, né? Não vamos ser indiscretos. Mas e aí, esse ano eu e a Jage, a gente tá com uma proposta de estudos aqui na página, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas só fazer um resumão antes da gente iniciar. Vamos começar pela segunda-feira, que a segunda-feira nós temos aqui na página o Destrinchando Fonte Viva, onde eu e a Jade, uma semana eu, uma semana a Jade, aparece aqui às segundas para ler o Fonte Viva e refletir o Fonte Viva. Eu acho que a gente já está na sétima, vai para a sétima mensagem, né? Então, para você que está chegando e não acompanhou, basta ir no IGTV ou ir lá no canal do YouTube que as mensagens dos vídeos anteriores estão lá postados, tá bom? Às quartas-feiras nós temos os nossos minutos com a Joana, que a Joana, esse minutos com a Joana eu não consegui fazer nessa semana, mas estou fazendo aqui hoje com vocês, também às 7 horas da noite, onde a gente vai ler e vai refletir uma mensagem da Joana de Ângeles do livro Vida Feliz, tá? Às quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos nosso estudo do livro dos Espíritos, que acontece no Google Meets. Então, para você que quer estudar, para você que quer conhecer, para você que quer ler o livro dos Espíritos, mas tem aquela preguiça, né, clássica, aquela procrastinação de não querer estudar sozinho, ou não tem um centro próximo a você, ou não tem como fazer um grupo de estudo, manda um direct que a gente lhe adiciona no grupo do estudo e a gente tem se encontrado, a gente vai para o nosso terceiro encontro, então está bem no início do estudo mesmo, do Livro dos Espíritos no Google Meets. E esse estudo é feito às quintas-feiras, às 8 horas da noite, tá? Então, quem tiver interesse, vai lá no direct e diz, Ana, eu tenho vontade de participar, que eu lhe jogo lá no grupo. Manda o link e você entra lá no grupo. Aos domingos, também, às 7 horas da noite, nós temos o Clube do Livro, que quem conduz é a Jade. Jade está lendo e dialogando sobre o livro Renúncia, que é um dos romances de Emmanuel, tá? Então, vocês estão vendo assim, que estudo não falta, né? Tá sempre tá rolando alguma coisa aí, uma coisa ali. Basta a gente se disciplinar e querer ter vontade, né, de conhecer e estudar o Espiritismo. Então, estudos e lives não faltam, não só aqui no cantinho, mas também em outras páginas, tá? Do Insta. Basta lá acessar que as stories as stories tem uma hora que bomba, né? Um bocado de live acontecendo ao mesmo tempo. Então vamos lá para o nosso Minutos com a Joana. Para quem não conhece o Vida Feliz, ó, é esse livrinho aqui, livro de bolso, amo. Mensagens bem curtinhas e são bem práticas. Primeiro eu vou ler, depois a gente vai conhecer, tá? Então eu vi que alguns de vocês deram umas boas noites, falaram de onde é que estão. A Rose está lá em São Gonçalo de Rio de Janeiro, eu falo de Marabá, no Pará, tá? Nayara tá lá em Fortaleza, eu tô aqui no Pará. Inclusive o Pará, o governo do estado lançou uma lei que proíbe o uso de sacolas plásticas nos supermercados, no comércio. Então, olha só, né, que legal. Então, as pessoas estão tendo um prazo aí para se adaptar e se adaptar à nova demanda, que é menos plástico por aí no meio ambiente. Ana, lá do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Vamos começar então. Vou ler. Mensagem 12, Joana diz assim: Nunca retribuas maldade com vingança ou desforço. O homem mau se encontra doente e ainda não se sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo.
Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu que ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser seu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-se disso e segue tranquilo. Olha aí, né? A Joana nos dando uma livrada na cara, falando que a gente nunca deve retribuir o mal. Jesus já dizia há mais de 2000 anos, Moisés falava nos 10 mandamentos, e antes de Moisés eles falavam isso, que o mal não merece revide, o mal não merece a vingança, não merece o nosso esforço em querer fazer o mal a alguém. Eu sei que é difícil, né? Quando alguém erra com a gente tem raiva, a gente tem tristeza, a gente, sei lá, a gente fica enfurecido. Mas mesmo assim, a gente não precisa disso, a gente não precisa de se vingar, nem fazer o mal a alguém. E Joana de Deus lhe diz que a pessoa que faz o mal, ela tá um doente. Essa pessoa ainda não sabe, ainda não tomou consciência das consequências para ele mesmo em praticar a maldade. Então é um doente que não sabe o que faz, né? E ainda não sabe, não se tomou consciência de que é uma pessoa doente, né? Que precisa de ajuda, que precisa se equilibrar. Jesus quando via, né, essas pessoas que praticavam maldade, ele literalmente comparava essas pessoas a uma pessoa enferma, a uma pessoa que precisa de compreensão, de amparo, e talvez a gente diga assim, beleza, né? Eu não estou ainda no nível de Jesus. Realmente a gente está um pouco ainda distante, né? Mas Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, a gente pelo menos deve se esforçar para, sabe, fazer acontecer. Joana continua dizendo que a gente deve dar o remédio, né, que vai diminuir, né, essa doença, né, que ela compara o mal a uma doença. Só que esse remédio a gente não pode usar recursos ruins para administrar desses remédios, né? Ela chama de recursos infelizes. Então, assim, sei que é muito difícil. Jesus, quando disse assim, amai os vossos inimigos, não disse assim, você vai pegar aquela pessoa que lhe faz mal, vai colocar no seu colo, vai abraçar e vai dizer que ama, porque isso é hipocrisia. Jesus diz assim, se você ainda não tem capacidade de amar o teu inimigo, de perdoar as faltas que ele fez, aquilo de errado que ele fez contigo, pelo menos não deseje que nada de ruim aconteça, pelo menos não se vingue. E aí já se inicia o teu próprio processo, né, de libertação. Se alguém te ofende, o problema é dele, é literalmente dele. Ele que tá nessa onda, né? Ele que tá nessa vibe aí. Então o problema é dele, você não necessita abrir mão da sua paz, abrir mão da sua tranquilidade por causa do outro, né? Então, quando já é a gente que ofende, aí é diferente, né? Quando a gente é o ofensor, o problema passa a ser nosso. Então, a gente tem que ter paciência, muita paciência mesmo, muito do saber lidar, porque aquela pessoa que está te agredindo hoje, ela está num momento difícil dela, num momento complicado da vida dela. Mas amanhã a gente também vai estar passando por momentos difíceis, momentos complicados em que a gente vai poder ofender alguém. Então foi isso que Jesus dizia, né? Na parábola dos talentos, do mal devedor, dizendo que como é que a gente quer o perdão se a gente não perdoa? Como é que a gente quer segundas chances se a gente não dá segundas chances? É meio contraditório, né? Então Jesus dizia, amai o próximo como a ti mesmo. Então se tu te amas, se tu deseja o perdão, se tu deseja a compreensão, passa a perdoar e a compreender também. Porque ninguém aqui é perfeito. Nós estamos nesse caminhar, né? Nessa busca. E o ofensor é sempre o mais infeliz. Sempre. A pessoa que ofende, né? Imagina, você magoar uma pessoa, deve ser um sentimento muito ruim. Por mais que a gente diga assim, mas tem gente, Ana, que é muito fria, tem gente que faz mesmo e não tá nem aí. Mas é infeliz. O que há aquilo é uma negação do quanto essa pessoa é triste, do quanto essa pessoa é amargurada e do quanto essa pessoa é infeliz ou está infeliz naquele momento. Como ela diz, se encontra doente, mas ainda não sabe, ainda não se deu conta.
Então, se hoje a gente sabe que ofender e magoar é algo ruim pra gente, que a gente busque não ofender, que a gente busque não magoar as pessoas. Então, que a gente se conscientize e se siga tranquilo, sem tantas assim, né, cobrança, porque quando a gente decide pelo espiritismo, a gente se cobra muito, a gente quer ser perfeito, né? A gente não quer errar. E aí a gente erra por não querer errar. A gente se passa a cobrar demais, engole muitos sapos e acaba adoecendo. Então, vamos se conscientizar, né, daquilo que a gente fez de ruim ou que a gente está fazendo, que a gente busque reparar os nossos erros, que a gente procure não errar mais de fato e que a gente siga tranquilinho nessa linda estrada que é a evolução. Porque se a gente já errou, possivelmente amanhã a gente vai errar ainda, talvez não da mesma forma, talvez não do mesmo com as mesmas pessoas, mas de outras formas e de outras pessoas, porque o erro faz parte, né, da aprendizagem. O importante é que a gente não caia nessa de errar é humano e ficar errando e, né, e não sai dessa. Então, foi essa mensagem que a Joana quis nos deixar hoje, né? Perdão, não retribuir o mal com o mal, buscar se equilibrar. Se foi ofendido, fique tranquilo. O problema é de quem ofende. Busca não alimentar sentimentos ruins com aquela pessoa, até porque tem uma tirinha que eu acho muito interessante, né? Que é uma pessoa tomando remédio para depressão e a outra chega assim: nossa, você está tratando a depressão por quê? Ela disse: ah, porque eu fui abandonada. A fulano fez isso e me abandonou. E disse: ela é interessante. A outra: por quê? Eu disse: o outro faz o mal e você que toma o remédio, né? Quando a verdade deveria ser ao contrário. Então, assim, não vamos alimentar sentimentos ruins. Se alguma coisa, a pessoa saiu da sua vida porque tinha de sair, de uma certa forma iria sair, mais novos ciclos se iniciam. E tenha muita paciência, porque, né, a dança de cadeiras, por mais que a gente se controle e busque não errar, em algum momento a gente poderá errar e a gente vai querer ter compreensão, vai querer ter perdão, vai querer uma pessoa do teu lado, te apoiando. Então sejamos também, né, quando a gente não errar, sejamos também esse ponto de apoio. Ana falou que no Pai Nosso pedimos a Deus que nos perdoe assim como nós perdoamos. Ou seja, né, amar o próximo como a ti mesmo. Se você quer se perdoar, perdoe. Lembrando que o ofensor é sempre o mais infeliz, porque, como eu já falei, né, ofender uma pessoa é terrível. Então é isso, gente. Era o nosso momento com a Joana. Eu desejo que vocês fiquem bem. Amanhã, se tudo der certo com a Jário, vai ter o Clube do Livro aqui. Ela vai divulgar com antecedência, tá? Então, um beijo. Boa tarde. E se vocês tiverem interesse em participar do Clube do Livro dos Espíritos, do Clube não, do Estudo do Livro dos Espíritos, manda um direct, tá bom? Um beijo. Boa noite.